Quero chamar aqui o evangelista Felipe, tá? Para nos ministrar uma palavra de princípios para as nossas vidas. Aplauda Jesus pela vida dele. Shalom, igreja. Ser o mais breve possível. Se vocês puderem abrir comigo em Eclesiastes 3, 1 e 2. Eclesiastes 3. Diz assim: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Vira assim para o seu irmão e diz assim: nós vamos arrancar tudo aquilo que nós plantamos em Deus. Chegou esse tempo, você crê comigo? Queridos, hoje eu quero falar algo mais espiritual. Quero falar sobre princípios. Vou falar um pouco de primícias, dízimos e oferta. Não precisa abrir, mas eu quero trazer algo que o Senhor me ministrou. Primícias, se você quiser anotar, você que está no celular, fica em Provérbios 3, 9 e 10. Dízimo, Malaquias 3, 10, 11. E oferta, 2 Coríntios 9, 6. O que significa a primícia? Para que serve a primícia? Qual o benefício da primícia? Se a gente for estudar a história, antigamente, quando não tinha cédula, quando não tinha dinheiro, quando nós não recebíamos em espécie, os homens de Deus, ele entregava a primícia ao Senhor. E o que era a primícia? Era o primeiro dia trabalhado. Então nós trabalhávamos, tinha colheitas, tinham animais, nós entregávamos o primeiro ao Senhor. E quando nós dávamos o primeiro ao Senhor, o Senhor nos abençoava e nós éramos surpreendidos por Ele de uma forma sobrenatural. Amém? Então uma pessoa que primicia, de vez ela colher 30 ou ela colher 60, ela colhia 100, porque ela andava numa outra dimensão. Amém? E aqui falando nos dias de hoje, primícia é como se você trabalha 30 dias, você vai dividir seus 30 dias, vai dar mais ou menos um dia ao Senhor. A conta básica seria 3%. Você entrega 3% ao Senhor, e ali é um ato que você está honrando a Deus, que você está devolvendo ao Senhor. Você fala: Senhor, o meu primeiro dia eu estou entregando ao Senhor, porque eu confio que o restante da minha madre, que o restante da minha colheita, que o restante daquilo que eu vou colher vai ser abençoado. Amém? Dízimo fala sobre obediência. Nós obedecemos ao Senhor, devolvemos ao Senhor aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos entregou. Então nós devolvemos como um ato de obediência. E oferta é um ato de gratidão. Por que gratidão? Porque quarta-feira hoje era para você estar num bar lá no Tatuapé, vendo o jogo do Palmeiras, jogo do Corinthians, jogo de São Paulo, enchendo a sua cara de cerveja, de uísque, bebendo, fumando cigarro, usando aquilo que o mundo tem para te oferecer. Mas sabe onde você está nessa quarta-feira? Você está na casa de Deus, ouvindo a palavra, adorando a Deus. Por que você oferta? Porque você é livre, porque você foi liberto, porque Deus mudou a sua vida, porque Deus Ele está te salvando, Ele está te mudando, te aperfeiçoando e transformando todos os dias da nossa vida. Amém? Só que eu quero relatar que esses 3 princípios que nós andamos, nós semeamos no reino dos céus. Então a palavra fala: buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Só que antes desses princípios serem uma semente aqui na terra, eles são uma semente espiritual. Por quê? Porque antes da gente dizimar, primiciar e ofertar, é algo que já foi gerado dentro de você, é algo que já foi gerado na eternidade. Então antes da gente semear aqui fisicamente, já tem uma semente que está espiritual, que é uma essência, que faz parte de você. Amém? Então repita comigo: honra, obediência e gratidão. São 3 princípios que nós temos que andar. E todo filho de Deus que aprende a andar em honra, em gratidão e obediência, começa a andar em algo sobrenatural. Começa a andar numa outra, dimensão. Começa, a plantar e a colher 100, porque vive debaixo do favor de Deus. Amém? Então quando nós dizimamos, primiciamos, ofertamos, na verdade nós estamos refletindo, ou na verdade está saindo de nós aquilo que nós já carregamos dentro de nós, faz parte da nossa essência, que é honra, obediência e gratidão.
Não tem como uma pessoa que não sabe honrar chegar e honrar aqui a Deus, honrar o sacerdote dessa casa. Não tem como uma pessoa que não é obediente pegar e dizimar. Não tem como uma pessoa ingrata pegar e ofertar por gratidão. Por quê? Porque você está fazendo por aquilo, por obrigação. Só que quando a gente já tem essa essência dentro de nós, eu honro ao Senhor, eu primicio ao Senhor, eu dizimo, eu oferto em gratidão, porque eu não estou dando por benefício, mas eu estou dando porque é uma essência dentro de mim e de você, amém? Então esses 3 princípios vai fazer você desfrutar de algo sobrenatural, amém? E meus amigos, Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. E é tão importante isso que a gente nunca vai se frustrar com a fidelidade de Deus. Eu creio numa geração aqui dentro que está caminhando na contramão do mundo. Há uma geração lá fora que fala: para que dizimar? Para que primiciar? Para que ofertar? Há uma geração lá fora que está se deitando aos seus delitos da carne, está se deitando às suas emoções, às suas paixões carnais. Mas há uma geração aqui dentro que, se for para ser obediente, nós vamos ser obediente. Se for para honrar, nós vamos honrar. Se for para ser grato, nós vamos ser grato. Ainda que eu tenha que matar a minha carne, ainda que eu tenha que matar minhas emoções, ainda que eu tenha que matar o meu eu vou fazer isso, porque a essência que habita em mim, o Espírito Santo que habita em mim, vai me conduzir em águas mais profundas, amém? Então sim, é difícil quando a gente fala de princípios, porque é uma guerra infindável entre você e entre você, porque o Espírito Santo está falando: pega essa palavra, e sua carne está falando: isso é muito, isso é demais, isso é exagerado. Mas quem está pegando a palavra vai viver o demais, vai viver o muito, vai viver o exagerado. E outra coisa, esse princípio não pode ser cobrado e nem imposto. A gente não pode cobrar honra e nem impor honra, porque tem homens aqui que não conseguem honrar nem a sua esposa, que dorme com ele, que está do lado dele dia a dia. Como que vai honrar a Deus que não vê? Tem pessoas aqui que não conseguem nem honrar o pai, nem honrar a mãe, nem honrar o patrão que abriu a porta de emprego para você, e você fica falando mal do seu patrão. Não honra essa casa, não honra os pastores, não honra os líderes. Como que vai honrar a Deus que não vê? Então não tem como a gente cobrar a honra de você. Mas aqueles que entenderam como o norte da honra, aqueles que andam numa visão de honra, aqueles que andam num princípio de honra, quando você começa a honrar a Deus, o Senhor, Ele vai te honrar de uma forma tão sobrenatural, que aí você começa a honrar a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu patrão, os seus pastores, a sua igreja, a sua casa, porque a essência começa a ir para fora, amém? E não confunda a honra com bajulação, porque quem é espiritual sabe o que é honra e sabe quem são os bajuladores. O bajulador é aquele que vai te bajular, ele vai te dar, ele vai te mimar até a hora que ele conseguir aquilo que ele quer. Aí quando ele conseguiu aquilo que ele quer, ele nem olha mais a sua cara, ele vai bajular o próximo nível, ele vai bajular o próximo homem, ele vai para a próxima fase, ele vai para a próxima etapa. E eu estou falando de honra, eu nem estou falando de dinheiro, querido. Tem como você honrar uma pessoa apenas com palavras. É quando alguém senta na sua mesa e começa a falar mal de mim, e eu quero ver qual que é a sua postura. Será que você vai compartilhar com aquilo que a pessoa está falando do seu líder? Será que você vai compactuar com aquilo que a pessoa está falando do seu pastor, que a pessoa está falando dessa casa? Ou será que você vai honrar ele e você vai se posicionar e falar: não, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali eu acredito nele? Então honra não pode ser cobrado, honra não pode ser imposto. Honra, ela é gerada de dentro para fora, amém? E a última etapa que eu queria falar, todos estão falando de colheita, e nós vamos viver uma colheita sobrenatural esse ano, amém? Mas a colheita é um reflexo do plantio. Se você colher e parar de plantar, você vai ter problema lá na frente, porque você colheu, e vai chegar uma hora que você não vai ter mais nada para colher. Ou seja, o plantar é muito mais importante do que a colheita. A colheita é maravilhosa, mas não existe colheita sem plantio. Então, como nós estamos entrando no novo ano, no ano da colheita, no ano onde nós vamos desfrutar de algo sobrenatural, eu te convido e eu te desafio a você entrar no novo nível do Senhor, a você entrar numa nova atmosfera, a você entrar num novo nível de entrega, num novo nível de honra a Deus. Então você oferta, você dizima, mas está aqui uma pessoa que pode falar com propriedade própria: começa a honrar o Senhor através das suas primícias, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Começa
começa a honrar o Senhor, e você vai ver como Deus, Ele vai te surpreender de uma forma tão sobrenatural, amém? Se você tem dúvida, chama seu líder, pergunta para ele o que é dízimo, o que é primícia, o que é oferta, o que é honra, o que é gratidão, o que é obediência. Todos os líderes dessa casa andam nesses princípios, e você vai começar a desfrutar de algo poderoso, amém? Então eu queria te convidar a se colocar de pé, a gente orar, agradecer ao Senhor, pedir para o Espírito Santo a nos ensinar a ser obedientes, a andar em honra e ser gratos a Deus. Somente o Espírito Santo pode nos ensinar e nos conduzir a viver nesses princípios. Pai, graças nós te damos por mais uma noite, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Obrigado, Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te peço, nos ensina, Senhor, a andar em honra, obediência, em gratidão. Nos ensina a ser grato por aquilo que o Senhor já fez. Espírito Santo, quem convence o homem e a mulher é o Senhor. Convença eles, Senhor, a dizimar, a primiciar e a ofertar, e eles vão ter a vida deles totalmente transformada. Que o Senhor possa receber os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias e a nossa vida como estilo de adoração. Nós vamos te honrar com toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Pode ofertar, fique à vontade. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor?